9h04, 9h04. Gente, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a doutora Andréia. A gente sabe que mês de outubro foi um mês onde é lembrado, né, a saúde da mulher, o Outubro Rosa. Então hoje a gente vai falar sobre as diversas fases da mulher e a ginecologia. Primeiramente, bom dia, doutora Andréia. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora Andréia, falando agora sobre ginecologia, o que é exatamente a ginecologia? No que ela se difere das outras especialidades da saúde? Então, Andréia, a ginecologia, literalmente, ela é a ciência da mulher, ciência da mulher, né? Mas, assim, do ponto de vista da medicina, ela é a especialidade que cuida, então, de todo o organismo reprodutor da mulher, né? Da vulva, da vagina, do útero, das trompas, ovário e até da mama, né? Então, ela vai fazer todo atuando, assim, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das patologias desse sistema reprodutor feminino, né? Mas, assim, a ginecologia, ela difere, né, de outras especialidades médicas, a meu ver, porque o médico ginecologista, além dele fazer toda uma atuação nesse sistema reprodutor, ele acaba virando o médico clínico da paciente, da sua paciente, né? Ele vai atuar, né, atendendo outras patologias também clínicas, não só ginecológicas. Quando a sua paciente ela tem um problema clínico, uma dor de barriga, uma dor lombar, ela vai acabar procurando seu ginecologista, né? Para tratamento, então o médico ginecologista ele tem que estar preparado também para atuar em outras patologias clínicas ou para encaminhar a sua paciente para um especialista adequado quando isso for necessário, né? Então ele acaba sendo, assim, cuidando da saúde da mulher como um todo, não só da parte ginecológica, claro, especialmente da parte ginecológica, mas ele acaba cuidando de toda a saúde do organismo feminino. Nós tivemos aí o mês de outubro, onde falou-se muito da saúde da mulher. Houve bastante procura das mulheres neste mês de outubro para tratamentos ginecológicos, enfim, para cuidar da sua saúde. Isso, especialmente na prevenção, né? Na parte do Papa Nicolau, exame preventivo do colo do útero, né? Na mamografia, e ocorre um aumento significativo, sim, na procura nesse mês de outubro, que é considerado um mês, né, numa campanha, assim, nacional, visando que as pacientes não esqueçam de fazer os seus exames todos os anos, né? O que a gente recomenda do ponto de vista médico é que as pacientes mantenham uma data, como sugestão, por exemplo, a data do seu aniversário, se dar de presente essa prevenção, né? Para que não ocorra também uma sobrecarga no mês de outubro apenas, né? Porque senão vai ocorrer uma sobrecarga, uma demanda maior do que os médicos possam atender apenas nesse mês. Esse mês, então, existe essa campanha para que aquelas pacientes que ainda não fizeram, não deixem de fazer os seus exames durante o ano. Mas é importante que a mulher mantenha talvez um período dela mesmo, que não precisa ser necessariamente no mês de outubro. Apenas existe essa campanha para que não se esqueça de fazer seus exames preventivos, né? Doutora Andréia, durante a vida das mulheres, várias são as etapas de desenvolvimento do seu corpo. Desde criança até idosas, elas devem e precisam ser acompanhadas por um ginecologista? Então, Andréia, no período da infância, que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade, né, basicamente, geralmente a menina é acompanhada pelo seu pediatra mesmo, né? Mas não é incomum já no período da infância que comecem a ocorrer, né, as alterações hormonais ou algum processos alérgicos, infecciosos da vulva, né? E aí sim, nessa hora é importante que a paciente procure já o ginecologista, mesmo seja levada pela sua mãe, mesmo no período da infância, né? Já aos 9 anos já existe a campanha, então, da vacina de HPV, que já é uma profilaxia da DST, né, de uma das DSTs mais frequentes hoje em dia. Então já se começa a cuidar desde o período da infância, né? No período da adolescência, a meu ver, André, é um dos períodos também principais, né? Porque nessa fase é que vai ocorrer uma série de mudanças no organismo da paciente, né? O corpo começa a mudar, a mama começa a desenvolver, o corpo começa a ficar mais arredondado, né? As alterações hormonais são muito drásticas no período da adolescência. E qualquer desvio, né, de desenvolvimento puberal na menina, ele pode significar um problema hormonal, que se não for detectado a tempo, pode trazer consequências para o resto da vida, né? Então, na adolescência existe todo um padrão, né? Primeiro vai desenvolver a mama, depois vão desenvolver os pelos, por último, né, em torno de 2 anos a 2 anos e meio após o começo do desenvolvimento da mama, vem o período da primeira menstruação, que é chamada de menarca, né? Então, se ocorrer algum desvio nesse desenvolvimento, a paciente precisa ser acompanhada, porque isso pode significar também um distúrbio, né?
Então é muito importante já na adolescência que ela tenha um acompanhamento ginecológico adequado, né? Na fase adulta da mulher, a partir dos 21 anos, que é a fase reprodutiva, a fase que a mulher vai ter filhos habitualmente, né? Existe uma preocupação maior então na prevenção do câncer ginecológico, especialmente o câncer o exame Papa Nicolau, né? Que é o preventivo do colo do útero, né? E a mamografia, principalmente nessa idade reprodutiva da mulher, né? Depois, na fase mais para frente, que é o climatério, menopausa, novamente vem uma série de alterações ali no organismo da paciente, né? A menopausa, ela é a parada, né? A falência ovariana, a parada da produção hormonal pelos ovários, né? Isso vai trazer uma série de consequências também para o organismo feminino, né? Mudanças no organismo da paciente, a parada da menstruação, que vai significar a perda ali da capacidade reprodutiva, pelo menos por métodos naturais, né? A paciente vai ter alterações de pele, vai ter alterações de peso corporal, vai ter alterações do humor na fase do climatério e menopausa. É muito frequente, né? O índice de depressões, estados depressivos. Então a paciente precisa ser acompanhada até para que ela tenha um suporte emocional nessa fase da vida, né? E até porque depois também no climatério e menopausa é que começam a aparecer, especialmente algumas doenças passam a ser mais frequentes, né? Hipertensão, a dislipidemia, que são as alterações do colesterol, triglicerídeo, aumenta-se o risco de diabetes, aumenta-se o risco de infartos e derrames, de determinados tipos de cânceres, né? Então, em cada fase da vida da mulher, ela vai passar por várias alterações e isso precisa ser bem acompanhado, precisa ser até pela parte emocional, né? Porque as mudanças às vezes são tão turbulentas, né? Que a paciente precisa de um suporte emocional e até nessa situação o ginecologista vai estar atuando também, né? Nós falamos sobre a questão do HPV. Nós em Santa Helena temos um alto índice, você como ginecologista, de pacientes que apresentam esse tipo de DST, como o HPV? Muito grande, Andréia, mas muito grande mesmo. A frequência aqui, como talvez em todo o resto do mundo, do HPV, ela é muito frequente, né? O HPV, eu brinco que ele é um vírus danadinho, né? É muito fácil, o contato sexual ali é muito fácil de se adquirir, né? Infelizmente, é uma das doenças, ou talvez a única, em que o preservativo não previne como um todo, porque o HPV vai estar na região dos pelos, vai estar na região da virilha e existe um contato pele a pele e isso pode ser transmitido, né? Então, hoje o HPV ele é considerado uma pandemia. Estima-se que 80 a 85% dos jovens já tenham HPV. Só que não em todos se manifestaram, né? Então, em alguma parte deles vai se manifestar. Mas no consultório, especialmente, a gente lida com HPV todos os dias. E quais são os principais sintomas de uma pessoa que apresenta o HPV? O principal, o mais comum, é o aparecimento das lesões de verruga genital, né? Que são aqueles condilomas, né? E se não forem tratados, podem se tornar lesões grandes, são chamados lesões em couve-flor, né? Então, os condilomas pequenos, as lesões verrucosas pequenas, elas podem ser facilmente tratadas com a aplicação de ácido, né? Que é o principal que é feito. Agora, quando as lesões não são tratadas de forma inicial, é necessário que se faça, às vezes, tratamentos até cirúrgicos mais agressivos, né? E que podem trazer até consequências como cicatrizes para a paciente. Então é importante que se tenha um tratamento precoce. E além das lesões de verruga, que são as mais frequentes, mas na verdade são as menos preocupantes, né? O que preocupa bastante em relação ao HPV é que ele é o precursor do câncer de colo uterino, né? Determinados tipos, eles são diretamente relacionados ao desenvolvimento de câncer de colo uterino. Então, ele começa a alterar as células do colo do útero, porque ele tem uma predileção, prefere, né, a célula do colo uterino, vai alterar essa célula e vai dar as lesões precursoras do câncer. E é nessa fase que é fácil de atuar, né? Por isso a importância do Papa Nicolau, porque quando a paciente tem uma lesão precursora, ou às vezes já está mesmo até com um câncer instalado no colo do útero, ela não vai demonstrar sintomas externos. Se ela não procurar fazer os seus exames de rotina, às vezes quando for perceber, quando for sentir alguma coisa, já vai estar em estágio avançado, né? Então é o Papa Nicolau que vai estar fazendo a detecção das lesões precoces, das lesões precursoras do câncer, para que o médico possa atuar, né, fazendo o tratamento e evitar a progressão da doença. E a transmissão é somente por relação sexual?
E o HPV, ele é considerado, assim, existem outros tipos de HPV que dão lesões pelo corpo, que são as verrugas vulgares, né? Agora, o HPV genital, especialmente o 6, o 11, o 16 e o 18, que são os mais frequentes e que alguns deles são os causadores do câncer de colo uterino, é considerado de transmissão sexual. Não se considera que seja possível outro tipo de aquisição. Banheiro público, compartilhamento de toalhas, né? Normalmente, a partir do momento que a paciente tem, é considerado que foi algum ato sexual que trouxe isso para ela. E assim, hoje, a precocidade, né, o início da vida sexual é muito precoce na vida da menina, né? E infelizmente nem todas elas, ou por mais que tenham orientação, às vezes, né, tem até orientação, mas elas às vezes não conseguem ter os cuidados ou não tem os cuidados adequados. E o cálculo que a gente faz para ter uma noção como é fácil de pegar o HPV através da atividade sexual é que quando você tem um parceiro sexual durante a vida toda, você tem 50% de chance de ter o HPV. Quando você tem 2 parceiros ao longo da vida inteira, 75%. Se você já teve 3 parceiros, com certeza você já teve contato com o HPV, 100%. Esse é o cálculo médico, né? Então, assim, é muito fácil de pegar, é muito frequente, realmente é considerado uma pandemia, né? Hoje em dia, estima-se que quase todos os jovens têm, então é muito importante a prevenção, o sexo seguro, apesar do preservativo não garantir 100% de cuidados, né? E também é importante a gente orientar as nossas adolescentes para diminuir, né? Hoje em dia, assim, a promiscuidade, a liberdade sexual, ela tá muito grande e, infelizmente, isso traz também um risco maior, né, para paciente. E quais são os tratamentos para esse tipo de DST? Para o HPV, especificamente as lesões genitais, então elas são tratadas habitualmente com alguns tipos de ácido de aplicação local, geralmente feitas pelo médico, porque podem dar algumas lesões como consequência se não forem bem aplicadas, né? E quando isso não é suficiente, são realizadas cirurgias, né? Ou com bisturi de alta frequência, ou com o criocautério, né? Com laser, então existem vários tratamentos. No colo do útero, né? Basicamente, existem os tratamentos também de cauterização, com bisturi de alta frequência, criocautério, outras técnicas que podem ser empregadas. E quando já existe uma lesão um pouco mais avançada, que a gente chama de NIC 2 ou 3, né? Aí já é indicado pelo menos a conização do colo uterino, onde é retirado um pedacinho, digamos assim, um quadradinho, um cone do colo do útero, que é da região onde ela é mais afetada, geralmente ele é mais afetado pelo HPV, né, que é o orifício cervical externo, que não vai trazer consequências para a mulher depois pode engravidar, pode ter filho, geralmente de forma habitualmente tranquila, né, mas que aí já é feito para uma lesão mais avançada. E no caso de um câncer já instalado, né, a esterectomia, que é a retirada do útero. Quando existe um câncer já disseminado, aí a situação é mais delicada, né? Precisa ser feita a esterectomia, retirada do útero, retirada das trompas, dos ovários e até a limpeza ganglionar, que a gente fala que são a retirada dos gânglios, para que se evite a disseminação da doença para outros órgãos, né? Com a chegada agora com essas mudanças de clima, chegadas do calor, do verão, alguns cuidados especiais com a saúde ginecológica da mulher no seu dia a dia podem ser tomados e elas podem variar de acordo com a idade? A pele, Andréia, da região genital, ela é diferente da pele do restante do corpo, né? Ela tem uma série de mecanismos próprios de defesa, mecanismos imunes, né? E até, assim, a pele da região vaginal, ela tem uma flora vaginal normal, que são os lactobacilos, que fazem a proteção dos órgãos genitais contra infecções por fungos e por bactérias, né? A manutenção, então, desse sistema de barreira, né, da vulva, ela vai, através dos cuidados, assim, de higiene e hábitos adequados, auxilia, então, na defesa de todo o trato genital, diminuindo o risco da paciente em adquirir determinadas doenças, né? Com a chegada do verão, aumenta-se muito o risco das infecções fúngicas, né? Eu brinco que o fungo, ele cresce no calor e umidade. A região vaginal já é uma região bastante quente e úmida, né? Então, no verão, precisa ser feito um cuidado redobrado nessa região para que não se tenha um aumento muito considerado
principalmente das infecções fúngicas, especialmente a candidíase, que é a mais frequente, né? Durante esse período. Então, assim, basicamente as recomendações básicas de higiene que a gente faz para toda paciente é que seja feita uma higiene com água corrente, com sabonetes específicos, né, para limpeza tanto da vulva, né, do monte pubiano, região dos pelos e da região perianal, tomando cuidado de nunca trazer o conteúdo da região perianal para frente, né, para a região da vulva, fazer uma higiene rápida, não mais do que 3 minutos, não se deve ficar lavando em excesso essa região para não ressecar muito a região, mas tem que lavar direitinho entre os lábios, tudo certinho, secar adequadamente essa região também para que não fique umidade, porque a umidade vai aumentar o risco de fungos também, né? Se você tomar vários banhos ao dia, o que se recomenda é não usar sabonete todas as vezes na região vaginal, porque isso vai aumentar o ressecamento e o risco de processos alérgicos e infecciosos também, né? Procurar usar roupas leves no dia a dia, principalmente no calor de Santa Helena, que é intenso, né? Durante a noite, né, procurar dormir sem calcinha para ventilar essa região vaginal, usar realmente durante o dia calcinha de algodão, né, roupas leves. Eu brinco que a mulher nasceu para andar de saia, mas a gente adora uma calça jeans, né? E na verdade a calça jeans, a roupa de ginástica, a roupa apertada, ela vai aumentar o calor e aumentar a umidade da região vaginal. Então isso vai trazer como consequência um maior risco de infecções, sim, nesse período, né? Então se você usou a calça jeans durante o dia, pelo menos chega em casa, faz uma higiene direitinho, coloca uma roupa leve, soltinha, né? Durma sem calcinha sempre que possível, né? Evitar principalmente o uso de produtos perfumados, né? Como papel higiênico perfumado, absorvente perfumado, porque isso vai aumentar a chance dos processos alérgicos e também o ressecamento do local. O uso de protetores diários de calcinha fora do período menstrual, ele deve ser evitado, porque vai aumentar também o calor dessa região, né? Ao invés disso, o que se recomenda é trocar com maior frequência, então, a calcinha, ao invés de usar esse tipo de protetor, né? Depois do ato sexual, a gente recomenda lavar a região vaginal, sempre lembrando que as famosas duchas vegetais, que é a introdução de água no canal vaginal, ela é contraindicada, né? A depilação dos pelos, né, André, ela pode ser realizada, isso respeitando cada paciente, a sensibilidade de cada uma, né? E como a depilação ela pode trazer um aumento do risco de infecções da base dos pelos, processos alérgicos, ressecamento, então se recomenda o uso de substâncias naturais, anti-inflamatórias, né? Antissépticas após a depilação, como a água boricada ou infusões de camomila nas primeiras 24 horas, né? E assim, cada fase da vida da mulher, né, conforme essas alterações hormonais que a gente citou antes, ela vai ter realmente assim, a diferença nessa região genital. Elas são diferentes. O pH vaginal é diferente em cada idade, né? A flora vaginal, ela muda em cada idade da paciente. Então, cada fase, ela tem cuidados específicos, sim, né? Na infância, a gente tem que ter um cuidado maior, sabonetes mais infantis, menos agressivos, né? Ensinar a menininha a fazer higiene desde pequenininha entre os lábios, ensinar a menininha a não se lavar de frente para trás, a não se secar de trás para frente, sempre de frente para trás, para evitar que você traga as bactérias da região genital, anal para a região genital, porque isso vai aumentar também as infecçõezinhas, principalmente na infância. A maior frequência são as infecções por cocos que vêm do trato intestinal. Então a menininha na pressa, ela se limpa de trás para frente e isso vai acabar trazendo infecções, né? Na pós-menopausa existe um ressecamento maior da região vaginal, então não se recomenda que se lave com sabonete a região vaginal da paciente idosa mais do que uma vez por dia. Se tomar 2, 3 banhos, lave só com água, né? No período menstrual existe uma mudança, no período gestacional existe uma mudança, então cada fase tem determinados cuidados adequados, né? Para que justamente a paciente tenha um menor risco de infecções e que tenha uma saúde genital mais adequada, né?
Legal, bacana. É interessante sempre também procurar o médico, se orientar com o seu ginecologista, isso sempre para prevenir qualquer doença. Exatamente. Na verdade, essas orientações, elas são de uma forma geral, né? Mas existem várias especificações, cada paciente, ela tem, às vezes, um determinado tipo de pele, um determinado problema que aumenta ou diminui os riscos, e a orientação vai ser diferenciada para ela, né? E o ginecologista está aí para tentar ajudar em todos esses cuidados, na prevenção, na profilaxia, no diagnóstico dos problemas e também no tratamento, né? Ok, doutora Andréia, quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Liberdade FM, também para os esclarecimentos às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes. Eu gostaria que você passasse pra gente onde você atende, o telefone, como o pessoal pode entrar em contato. Isso, a doutora Andréia, então, atende no Hospital Policlínica, né? O consultório é anexo ao hospital. O telefone do Hospital Policlínica é 3268-1494, né? E bom, enfim, basicamente... Quem quiser agendar, né? Isso, exatamente. Fazendo uma propaganda, né? Aproveitando a ocasião. Doutora Andréia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Obrigada. Boa semana a todos. São 9h24.